Jeremias, capítulo 20. E Pazur, filho de Emer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava essas palavras. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome, Pazur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então disse eu: Não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer, e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos, todos os que têm paz comigo, aguardando o meu manquejar, dizendo: Bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. E ouça o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza? E para que os meus dias se consumam na vergonha? Jeremias, capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor trate conosco, segundo todas as suas maravilhas,
e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a tua vida. Fire-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para mal, e não está bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queima-la a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradores do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e o serviram. Não choreis o morto,
nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornarei, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde levaram cativo, ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direitos, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque tem serras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na sua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então te confundirás, e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, e fazes o teu ninho no cedro. Quão lastimada serás quando te vierem as dores, e usais como da que estaria parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do seio da minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que te buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. É por este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum de sua geração prosperará, para se apresentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.